Aleluia. A paz do Senhor, meus amados ouvintes da palavra do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para falar do amor, engrandecer o nome do Senhor, nosso Deus, né? Com a palavra dele, com seus mandamentos, ao qual nós só vem a crescer, né, espiritualmente na presença do Senhor. Meus amados irmãos, pegue a palavra do Senhor para meditar junto comigo. Está lá em Gênesis, capítulo do 6 ao 5, verso 5, do 5 ao 8. Pegue a palavra aí, para a gente estar meditando junto, tá certo? Aqui em Gênesis, capítulo 6, Gênesis, capítulo 6, verso 5 a 8, que vai nos dizer: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicou sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era os mal constantemente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei, e sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, desde ao réptil e até a ave do céu, porque me arrependo de feito o homem. E Noé achou graça nos seus olhos do Senhor. Porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Meu amado irmão, queria estar falando aqui sobre o arrependimento de Deus, que veio, né, procedindo aí do dia a dia, olhando a maldade do homem. Como eu falei no versículo anterior, vem o autor do livro da Bíblia, que seria Moisés. Ele escreve o tamanho, a maldade do ser humano, que venha crescendo sobre o mundo. Porém, o Senhor, como diz aqui no capítulo 6, então arrependeu o Senhor de ter criado o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Tamanho a maldade, a crueldade ao qual o homem dali para frente procura fazer. Ao qual, como já falei aqui, e vou falar de novo, o texto, quando fala tamanho a maldade, observando que quando veio dos cananeus, da linhagem de Caim, já vieram na maldade. Já vieram com o espírito ruim, espírito do mal, desfazendo primeiramente da palavra de Deus, retirando a palavra do Senhor. Tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus plantou sobre a terra, era bom para com todos. Só que quando o homem
veio pecando cada dia mais, veio se desfazendo da terra, veio se desfazendo dos mandamentos de Deus, da palavra do Senhor. E foi se decaindo cada dia mais. Que é da natureza humana se decair, mas aquele que vive espiritualmente na palavra do Senhor, vive eternamente na bondade, piedosamente. Porque está lá em Mateus, capítulo 15, versículo 19. Porque do coração procede os mais pensamento, morte, adultério, prostituição, fornicação, falso testemunho e blasfêmia. É do coração. Mas aquele coração que vive piedosamente em Cristo Jesus, piedosamente na palavra, espiritualmente, lógico, ele não vai viver dessa maneira. Ele vai viver da melhor maneira possível. Porque vejamos também aqui, vejamos em Isaías, capítulo 64, verso 6, 66, verso 6, que vai dizer: mas todos nós somos como trapo, mas todos nós somos imundos, e todos as nossas justiça como trapo de imundícia, e todas nós murchamos como uma folha, e as nossa iniquidade como um vento que nos arrebata. Quando o pecado foi se alastrando de forma tamanha ao qual Deus olhou para aquilo, viu como um trapo de imundície. Observe que na palavra do Senhor, no versículo 6, que ele falou: arrependeu o Senhor de ter nos criado, ter feito o ser humano. Arrependeu o Senhor e pesou no seu coração. Arrependeu no hebraico é entristecer. Deus ficou triste. Observe que ele aqui é áspero ao pecado. Ele é áspero ao pecado. E entristeceu, no hebraico, entristeceu. Então, a palavra do Senhor, ela adverte de várias maneiras, de várias qualificações, que ela diz: olha, eu sou contra o erro, sou contra o pecado, eu sou contra a imundícia, eu sou contra a mentira, a falsidade, eu sou contra. Mas aquele que vive no erro do pecado, da imundícia, da imoralidade, ao qual Deus está vendo tudo, e lá em 2 Crônica, verso 16, 9, os olhos do Senhor estão por toda a terra, olhando tudo que é mal e o que é bom. Então não adianta você fazer nada no escuro, que Deus não venha ver. Deus é onisciente e presente. Ele está olhando toda a sua maldade, toda a maldade do ser humano. Então precisamos olhar primeiramente para a palavra do Senhor e observar uma coisa: nunca procurar ser contra a palavra do Senhor, né? O que Deus construiu. Que muitos teólogos aí falam: não, aqui a palavra de Deus
ela já está passada, ela tem que passar por uma reforma. Olha só que mente. Olhe só que mente do ser humano. Não quer mais a palavra, não quer mais viver na verdade do Senhor. Não quer mais andar com Jesus Cristo, mas sim andar sempre na maldade. Multiplicou-se a maldade do homem sobre a terra. Quando os filhos de Caim, da forma que vai vivendo, olhando, Deus olhando aqui e dali, entristeceu a Deus. Não da mesma forma de Caim, mas passando para hoje, da mesma forma que você anda para com Deus, entristece a Jesus. Que uma vez que a pessoa é crente, conhece a verdade, logicamente ela vai andar na verdade. A pessoa não vai querer falar coisa ao qual e vai deixar e vai entristecer o Espírito Santo. Mas sim, sempre andando com a verdade. Como diz a palavra do Senhor, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está lá em João, capítulo 8, verso 32. Então é andar com a verdade, é ficar na verdade. Jesus, naquele dia, não vai ter ninguém por culpado ou por inocente. Nenhum de nós vai ter um por culpado ou por inocente. Deus vai cobrar a todos as suas obras. A todos. Deus vai cobrar a todos das suas obras. Quais são as obras da sua mão? É maldade? É boa? Deus vai cobrar. Deus vai pedir conta. Colher as tuas obras. Colher o que tu fizeste para Deus. O que você fez para Deus até agora? O que tu tem na mão para entregar ao Senhor? De bom, de bom. Mas é pensar diariamente na palavra do Senhor. É pensar todos os dias que o Senhor está do nosso lado, olhando tudo, o que é de bom e o que é de mal. Quanto mais você vai contra Deus, mais Deus vai contra você. Quanto mais você vai errando, mais se afasta de Deus. Mas é preciso para que nós olhe primeiramente a palavra do Senhor. É preciso que nós veja primeiramente a palavra. Porque a palavra de Deus, aqui, como diz aqui, e arrependeu o Senhor de ter nos feito o homem sobre a terra. Pesou-lhe em seu coração. Deus anda triste com o pecado. Vem se alastrando de uma forma ao qual, com um volume muito alto, entristecendo a Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz, não terá naquele dia nenhum por inocente. Lá em Tiago, capítulo, segundo Tiago não é. Deixa eu procurar aqui. Segunda Pedro, capítulo 4 primeiro. Segunda Pedro, versículo 2, verso 4. Verso 4. Nem Deus teve, porque o Senhor Deus não perdoou, nem sequer os anjos que pecaram, mas
havendo lançado no inferno, entrego às cadeias da escuridão, ficando guardado para o juízo. Deus não perdoou nem sequer os anjos. Então, botamos uma coisa em nossa mente, em nossos corações, buscar a Deus na sinceridade, buscar a Deus no entendimento da sua palavra. Porque a pessoa, quanto mais diz, eu sou crente, mas anda de forma desenfreada, mas Deus fica longe dessa pessoa. Porque Deus está sendo áspero aqui. Eu odeio o pecado. Ele está sendo áspero. Eu odeio o pecado. Quando o coração está cheio do que não presta, só vai fazer o que não deve. Mas aquele que está em Jesus Cristo, vive lá em Salmo 1, verso 2, na tua palavra, medita de dia e de noite. É meditar na palavra do Senhor, é estar com o Senhor todos os dias, todo momento, toda hora. Se afastando da impureza, se afastando do mal, se afastando deste mundo, se afastando do pecado, se afastando da imundície, se afastando das coisas que é impuro aos olhos de Deus. Meu amado irmão, eu fico por aqui. Eu vou dar mais uma lida na palavra do Senhor para amanhã gravar mais um vídeo. Muito obrigado a todos inscritos, ao qual que não está nos assistindo, está nos dando o like. Muito obrigado. Dá o like aí, pessoal, dá o like, não? Dá o like para o vídeo venha crescer, tá certo? E agradeço a todos. Em nome de Jesus, tá certo? Fique com Deus, que Deus possa estar abençoando a cada um, Deus possa estar guardando a cada um, que Deus possa vir botar a mão dele sobre você, tá certo? Cobrindo, livrando do mal, tá certo? Fica na paz.